Quem foi que disse que quando Deus fecha uma janela, ele abre uma porta? Olha, se alguém já te falou isso, eu te peço perdão, porque o pensamento não é esse. E o cristão tem que pensar de forma completamente diferente, tá? Quando a gente pensa que quando Deus fecha uma porta, ele vai abrir uma janela, ou quando ele fecha uma janela, ele vai abrir uma porta, a gente tem a falsa sensação que as coisas nunca vão dar errado. Que as coisas nunca vão ir por um caminho que a gente não fica contente, que a gente não fica feliz. A gente tem uma falsa ilusão que tudo vai dar certo a todo instante, a todo momento, como se Deus fosse um mau pai que diz sim para tudo. É, um mau pai diz sim para tudo. Às vezes os pais que mais amam são aqueles que muitas vezes estão nos privando de fazer muitas coisas, porque a gente sabe que certos lugares a gente não deve ir, com certas pessoas a gente não deve andar, e os pais acabam dizendo muitos nãos, mas porque nos amam. Deus não é diferente, ele não diz sim para tudo. Deus está preocupado com a nossa salvação, isso é o mais importante. Então durante esse processo podem acontecer coisas que não vão deixar a gente feliz, coisas que vão deixar a gente angustiado, coisas que vão deixar a gente para baixo, mas isso é necessário, sabe por quê? Muitas vezes quando Deus fecha uma porta, Ele quer que você fique lá dentro um pouco. E a gente fica nesse anseio de que Deus agora vai abrir uma janela, Deus vai dar um novo caminho, Deus vai abrir. Não. Às vezes foi Deus que fechou a porta. Para você ficar um pouco aí dentro de você. Para você poder refletir, para você poder se reencontrar. Às vezes a vida tá uma loucura, uma maluquice e do nada perdi o emprego. Ou então a vida às vezes está uma loucura, uma correria e passei naquela prova, ou de repente não passei naquela prova, ou perdi aquele prazo. E parece que tudo assim desabou sobre nós. E a gente fica completamente perdido em nossos sentimentos, no que a gente deve fazer. Mas saiba, se uma porta foi fechada, você deve aproveitar que você está do lado de dentro para reorganizar tudo. Entender como você se sente, entender onde você quer chegar, melhorar a sua intimidade com Deus, se colocar em oração. Não fique esperando ali parado, sem fazer nada, que em algum momento outra porta será aberta. Não! Às vezes você precisa passar um momento dentro de você mesmo. E era isso que estava faltando. Olha só o que a pandemia veio nos mostrar. Teve gente que enlouqueceu de ficar dentro de casa. Sendo que agora, na rotina de trabalho, de dia a dia, o que a pessoa mais quer é que tenha um dia de feriado. É que tenha um domingo para poder ficar ali sozinho, quieto um pouco. E durante a pandemia, como a gente viu que a gente teve que ficar um monte de tempo em casa, a gente quase enlouqueceu. Porque a gente não sabia mais o que a gente gostava, o que a gente queria fazer, qual era a relação que a gente queria ter com nós mesmos quando nós estávamos sozinhos. E às vezes Deus nos convida a isso. No livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 6, Mateus ele fala justamente isso nesse versículo breve, que quando você orar, você entra no seu quarto, fecha a sua porta e ore para Deus que está no céu. Claro, ele entendeu ali na convivência com Jesus, através do dia a dia que Jesus falava com os discípulos, ele pegou essa mensagem de Jesus. Que às vezes na gritaria do mundo, no dia a dia, barulheira, corre para lá, corre para cá, a gente não se conecta com Deus. A gente se conecta com tudo, menos com Deus. Quando a gente acorda, a primeira coisa é pegar o celular. Nem fez uma oração, nem pensou como é que você tá no dia de hoje, já pega o celular. E já tá ali puxando a tela para cima. Antes de dormir, em vez de organizar as ideias, colocar os pensamentos no lugar, tá ali, olhando tela. Vai tomar um banho, vai cozinhar alguma coisa, tá ouvindo música, tá ouvindo besteira. A gente tem que substituir isso por um momento com Deus. Até por isso que eu quis chegar até vocês através deste veículo de informação, porque aí a gente pode estar realizando as coisas do nosso dia a dia e pensando um pouco naquilo que Deus quer para nós. Já é uma forma de tentar viver um pouquinho diferente. Mas comece a reorganizar a casa. Se você está passando por um momento desse ou já passou de sentir que uma porta se fechou, saiba que você teve uma grande oportunidade de reorganizar a casa. E quando eu digo reorganizar a casa, principalmente reorganizar a sua mente e o seu espírito. Os seus sentimentos, as suas tendências, as suas paixões, mas também a intimidade que você tem com Deus, o momento de oração que você reserva todos os dias para fazer com Deus,
um momento para você poder ler a passagem bíblica e refletir sobre o que ela quer te dizer. Preste atenção. É muito importante você se dedicar com a sua espiritualidade. Você arrumar um tempo no seu dia a dia, arrumar uma forma de que você não falte naquele compromisso. Como eu digo, é um compromisso inegociável. Você pode até deixar de fazer outra coisa, mas deixar de se conectar com Deus você não deve. E aí quando você se organiza para isso, as coisas funcionam. Então preste atenção, se você está triste, se você está sentindo que uma porta se fechou, não fique olhando em volta procurando uma janela que vai ser aberta, porque talvez seja a hora de você passar um tempo aí dentro e reorganizar tudo. E você vai ver que ficar na presença de Deus é uma coisa extremamente prazerosa. Conversar com Ele, colocar nossos sentimentos, nossos pedidos nas mãos dele. Deus já sabe de tudo, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer que você conte como está a sua rotina, como está o seu trabalho, como está o seu estudo, o que você está buscando. Ele quer que você pergunte a opinião dele. Jesus, será que eu tenho que ir por aqui? Ou será que eu tenho que ir por ali? Agora eu estou meio perdido, não estou sabendo para qual lado eu vou. Será que esse relacionamento tem que dar um passo a mais? Ou será que eu tenho que retroceder e isso não é para mim? Porque a gente esquece na nossa oração, na parte que a gente fala seja feita a vossa vontade, que a gente coloca as rédeas na mão de Deus. E aí no nosso dia a dia a gente quer ir exatamente pelos caminhos que a gente decide. E não é assim. Quer ser feliz de verdade? Entenda que tem um Deus que já desenhou uma história maravilhosa para você. E agora a sua missão é ir descobrindo passo a passo aquilo que você consegue fazer para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Ah, eu sou bom em comunicação. Ah, eu sou bom em caridade. Ah, eu sou bom em reunir as pessoas para fazer momentos de oração. Ou eu sou bom para estar na internet, que eu estou chegando até você. Vai enxergando quais são os dons que Deus te deu, quais são os talentos que Deus te deu para que você consiga chegar até as outras pessoas e levar um pouco desse amor. Isso aí vai fazer com que você vá se moldando, vá deixando de lado as coisas que eram prazeres, mas que você sabe que são coisas ruins, e vai dando lugar para coisas que são boas e prazerosas verdadeiramente. E aí quando você estiver pronto ou pronta, aí sim uma porta vai se abrir, porque daí você vai poder viver de uma forma diferente, uma vida plena. Quando a gente vive uma vida sabendo que Deus está escolhendo tudo, está decidindo, está passando à frente, e a gente só precisa se empenhar para segui-lo, como os apóstolos faziam, vai sendo muito mais fácil, esse fardo fica muito menor. É como eu sempre digo, quem obedece nunca erra. Quem obedece nunca erra. Porque se alguém pediu para você fazer algo, você simplesmente está cumprindo aquelas ordens. Como, se por acaso você assistiu o último vídeo, como aqueles servos que encheram as talhas nas bodas de Caná. Se você não assistiu, sugiro que você assista também. A vida daqueles servos fez sentido quando eles entenderam quem eles estavam servindo. Da mesma forma nós. Às vezes, se as portas se fecharam, é para a gente reorganizar a nossa espiritualidade e entender que tem alguém acima, que tem alguém que nos chama, que tem alguém que está querendo nos direcionar, mas falta a gente silenciar para o mundo, para a gente se conectar com Deus. Se você está disposto a fazer isso, nós já somos 2. Mas se você quer que mais pessoas se conectem dessa forma com Deus, nós podemos ser mais. Só depende de você. Você pode encaminhar esse vídeo, você pode encaminhar qualquer momento de espiritualidade, mas multiplique o amor dentro da forma que te cabe. Às vezes as pessoas falam assim, mas como eu vou servir, não tenho onde ir, não sei o que fazer. A partir daqui já é um grande passo. Não só comigo, mas tem tantas pessoas que estão colocando coisas boas na internet, nesse mar de coisas ruins que estão viciando as pessoas, que estão deixando todas as pessoas, me perdoe a palavra, mas que está emburrecendo as pessoas de ficar ali só vendo bobeira, só vendo coisa que não interessa, e às vezes até coisa da vida dos outros que não vai influenciar em nada minha, sendo que podia ter um momento todos os dias para rezar, para se conectar com Deus, para se conectar consigo mesmo. Porque se a gente não se conecta consigo mesmo, a gente não consegue se conectar com o outro. A gente acaba sendo raivoso com o outro, sendo mal educado com o outro. A gente precisa se conectar com a gente, estar em sintonia com nós mesmos para estar em contato com os outros. E encontrando o outro, a gente encontra Deus. Porque os nossos irmãos
estão sim levando Jesus para nós o tempo inteiro. E ele falou, onde 2 ou mais estiverem, eu estarei com eles. Então que nós dois, eu e você, possamos realmente levar esse amor para frente, para que nós sejamos mais e mais e mais pessoas que querem viver aquilo que Deus tem para ele, tá bem? Então antes de pensar que Deus vai abrir uma outra porta, pense o que você tem que fazer aí dentro, o que você precisa reorganizar para depois você voltar a viver a sua vida. Amém? Foi ótimo passar esse momento com você e na presença também de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima.